Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos aqueles que estão agora nesse momento nos acompanhando por meio da página Católicos em Dublin. E vamos então iniciar a nossa meditação da liturgia da palavra. O texto de hoje é Mateus 7, de 1 a 5. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos, nesse momento, proclamar o texto de Mateus 7, de 1 a 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Podemos responder: glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, essa palavra que nós acabamos de ouvir faz parte do Sermão do Monte. Nós já explicamos aqui que no Evangelho de São Mateus, Jesus é o novo Moisés que estabelece a nova lei e estabelecerá a nova aliança no seu sangue. Por isso, todos aqueles que desejarem ser cidadãos do reino devem observar as normas e os estatutos que o Senhor estabelece, sobretudo nesse primeiro sermão de Jesus, o Sermão da Montanha. Eu já disse aqui que Jesus, no Evangelho de Mateus, faz 5 sermões. O mais conhecido é certamente o Sermão do Monte. E nós continuamos nos debruçando sobre esse sermão. Muito bem, hoje a perícope apresentada é muito conhecida. Eu diria que sobre essa passagem da Bíblia, nós podemos dizer basicamente ou inicialmente 3 coisas. A primeira é que essa é uma das passagens mais mal interpretadas da Bíblia. Segundo, é que ela é provavelmente uma das passagens mais utilizadas da Bíblia também. E terceira, é que esta passagem é uma das passagens preferidas daqueles que não têm uma vida
de comunidade, uma vida muito religiosa. Então já dissemos 3 coisas sobre essa passagem. Primeiro, que ela é uma das passagens mais mal interpretadas, que é provavelmente uma das passagens mais utilizadas e também uma das passagens preferidas daqueles que não são cristãos, para utilizando-as contra os cristãos. Essa passagem de Mateus 7, de 1 a 5, é uma espécie de carta na manga utilizada contra as pessoas religiosas todas as vezes que temos que fazer algum tipo de comentário sobre um comportamento ímpio. Então, as pessoas, imediatamente, quando fazemos qualquer crítica, algum erro, algum comportamento errado, as pessoas puxam logo da manga Mateus 7, dizendo: olhe, Jesus disse, não julgueis. Bom, a pergunta que vem imediatamente é: qual é a ideia presente aqui nesse ensinamento de Jesus? Qual é a ideia central? Jesus estaria vetando, proibindo todo e qualquer tipo de avaliação ou juízo? Se assim fosse, se Jesus estivesse proibindo qualquer avaliação, qualquer crítica, qualquer julgamento, nós não poderíamos mais avaliar ninguém, nem criticar ninguém. Essa seria uma consequência básica. Todavia, nós, quando lemos com atenção essa passagem, a primeira coisa que nós observamos é que Jesus, que proíbe de criticar, encerra essa perícope, pois no capítulo 7, a perícope vai do versículo 1 ao versículo 5, ele encerra essa perícope com uma crítica. Então a pergunta que nós queremos começar tendo-a presente é que, será que Jesus realmente ensinou que não se pode fazer nenhum tipo de crítica ou nenhum tipo de julgamento? É esse o ensinamento de Jesus nesta passagem da Sagrada Escritura? Será que é isso que o Senhor está nos dizendo? Que não se pode fazer nenhum tipo de crítica? Bom, comecemos respondendo a esta pergunta, como já dissemos inicialmente, que Jesus encerra a perícope se referindo àqueles a qual ele se dirige de hipócritas. Ora, o que é um hipócrita? Hipócrita é um fingido, um falso, um dissimulado. Eu penso que muitas pessoas que utilizam Mateus 7, de 1 a 5, não se dão conta de que, se você entender essa passagem da Escritura como uma proibição cabal de todo e qualquer tipo de julgamento, se você entender deste modo, essa perícope seria autocontraditória. Por quê? Essa compreensão seria autocontraditória? Porque Jesus, que proíbe de julgar, encerra sua fala julgando. Porque observe que ele chama o seu auditório de hipócritas. E dar um adjetivo dessa natureza a quem quer que seja é já fazer um julgamento. O grande problema é que muitas pessoas utilizam essa passagem de um modo equivocado, e eu tento me explicar. Porque muitos são do tipo assim:
você não pode julgar ninguém, exceto quem julga. Ora, se eu não posso julgar ninguém, exceto quem julga, eu já estou julgando. Então vamos entender uma coisa. E aqui eu já começo afirmando, já dando uma resposta a esta questão. Jesus não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento. Por quê? Veja, se eu disse a vocês que a palavra hipócrita é um julgamento, Jesus julga pelo menos 3 vezes aqui no Sermão do Monte. Lembra quando Jesus fala daqueles que dão esmola para serem vistos? Ele os chama de hipócritas. E isso é um julgamento. Lembra quando Jesus fala daqueles que oram nas praças? Ele os chama de hipócritas. E isso já é um julgamento. Lembra quando Jesus fala daqueles que oram, ou melhor, que fazem jejum com um rosto sombrio? Ele os chama de hipócritas. E isso também é um julgamento. Ou seja, no Sermão do Monte, Jesus não está nos ensinando simplesmente a não julgar, porque no próprio Sermão do Monte, ele faz pelo menos 4 julgamentos, porque 4 vezes ele utiliza a palavra hipócritas neste sermão. Para ser mais preciso, ele usa a palavra hipócritas, especialmente se dirigindo aos escribas e fariseus, para não dizer que é um julgamento genérico. Você encontra lá em Mateus 23, 13 e 15. Ali naquela perícope, ele chama 2 vezes os escribas e fariseus de hipócritas. E isso é um julgamento. E para ser ainda mais preciso, em Mateus 12, 34, Jesus chama aqueles homens de raça de víboras. Raça de víboras. Certamente isso é um julgamento. Amados irmãos e irmãs, Jesus não estaria ensinando a não fazer nenhum tipo de julgamento, porque ele mesmo muitas vezes julga. Mas você poderia dizer, sim, mas é Jesus. Sim. Todavia, o próprio apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 6 que os cristãos, a igreja julgará o mundo. Ele nos orienta, talvez fosse conveniente ler esta citação de 1 Coríntios, capítulo 6, para iluminar a compreensão do texto de Mateus 7. Mateus 6 diz assim, 6:1, vamos começar. Quando alguém de vós tem rixa contra o outro, como ousa levá-lo a inquérito injusto para ser julgada, e não aos santos? Então não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, sereis indignos de proferir julgamento de menor importância? Então os apóstolos dizem que pequenas coisas os próprios cristãos deveriam julgá-las e não precisar recorrer aos tribunais pagãos. Ou seja, em hipótese alguma, Jesus não está proibindo aqui o julgamento, porque, por exemplo, se você pega Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, capítulo 5, versos 21, ali se orienta a julgar doutrinas. Eu tenho que julgar para saber, eu tenho que avaliar. Julgamento é avaliar, é ponderar. Doutrinas, eu tenho que julgar se essa doutrina está certa ou está errada. Quantas vezes uma pessoa me vem com uma fala, eu digo, meu irmão, isso aqui está errado.
Eu estou julgando aquela doutrina. Lá em 1 João 4:1 se fala de julgar os espíritos, as motivações. Em 1 Coríntios 14:29 se fala de julgar profecias. Em 1 Coríntios 5:12 fala de julgar pecados de penitentes. Mateus 7:15 se fala de julgar os falsos profetas. Ora, o que eu estou querendo mostrar é que Jesus não está proibindo aqui todo e qualquer julgamento, porque é impossível viver sem fazer algum tipo de julgamento. É impossível. Aqui é uma questão de sinceridade e nem se deve pensar desse modo. O que Jesus está condenando, e aqui isso é fato, é o julgamento hipócrita. O julgamento hipócrita. Sim. Observem o que é que o Senhor nos diz. Observe que o Senhor nos coloca. Ele diz: por que observas o cisco do olho do teu irmão e não prestas atenção na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? O grande problema, amados irmãos, do julgamento é o julgamento hipócrita. Ou seja, eu tenho um pecado maior e dou conta do pecado menor do meu irmão. E o mais curioso é que isso, sobretudo, acontece com as pessoas que utilizam essa passagem para neutralizar o juízo de valor dos cristãos. Quantas vezes eu ouvi pessoas chegarem para mim e dizer: Frei, pessoas que eu conhecia, por isso eu posso dizer: Frei, eu não vou muito para a igreja, porque aquelas mulheres estão lá na igreja, aquelas beatas, elas ficam olhando a roupa que a gente vai para a igreja. Eu não respondi porque, por uma questão de prudência, mas eu conhecia uma das pessoas que já me disse essa palavra, e o pior de tudo é que aquela pessoa que estava usando Mateus 7 para dizer que não ia para a igreja porque aquelas mulheres a julgavam, porque olhavam para a sua roupa, era uma mulher que olhava para o marido da outra, ou seja, para um homem casado. Ou seja, entre olhar para uma roupa e olhar para um homem casado, e aí não é só uma questão de olhar, não, é uma questão de adultério mesmo. O que acontece é que o pecado era maior, mas ela não se dá conta que aquilo que ela está fazendo é um juízo hipócrita, porque o seu pecado é maior, o seu pecado é proporcionalmente muito mais forte e muito mais danoso. Não acho que devamos ficar olhando ou avaliando ninguém desnecessariamente. O problema, amados irmãos, é exatamente a hipocrisia. Eu tenho um pecado maior, eu faço coisas, imagine alguém que rouba milhões e de repente intransigente com o ladrão da galinha. Os que roubam na corrupção, não é? E de repente são eles que julgam. São eles que decidem muitas coisas e ali há uma grande hipocrisia. Amados irmãos e irmãs, o grande ponto não é que nós não devamos julgar, porque julgar é avaliar. O Senhor diz: não julgueis. A gente poderia resumir aqui dizendo: não julgueis de modo hipócrita. Não julgueis, porque aqui é que está um grande problema também. Há muitas pessoas que são extremamente impiedosas no juízo com os outros, mas são complacentes com elas mesmas. Elas não
elas não perdoam um pingo do i que faltar. No entanto, elas não fazem nem concordância verbal nem nominal. Ou seja, são pessoas que são extremamente ácidas com os outros e são complacentes com elas mesmas. Aqui sim nós temos um caso de juízo hipócrita. Ou seja, a lei para os outros e a misericórdia para si. Quando nós deveríamos ser o contrário, nós deveríamos ser muito mais exigentes conosco e mais misericordiosos com os outros. Amados irmãos e irmãs, eu diria que nós cristãos não podemos deixar de julgar. Isso aqui eu tenho que ser sincero, porque renunciar ao julgamento é renunciar à verdade. Todavia, e aqui eu preciso deixar isso muito claro, porque o mundo usa essa passagem, sobretudo porque deseja que nós renunciemos à noção de verdade. E isso não pode acontecer, porque nós somos a religião da verdade. Nós seguimos aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se existe a verdade, existe o certo e existe o errado. E é isso que está em jogo. Eu não posso deixar de julgar. Imagina se eu vejo alguém ensinando uma doutrina espírita, eu tenho que dizer: está errada. Se eu vejo um testemunho de Jeová ensinando sobre Jesus, eu estou julgando, eu vou dizer: está errado. Eu não posso renunciar ao julgamento. Não é isso que está em questão nesse ensinamento de Jesus. O que Jesus está nos apresentando é o julgamento hipócrita. E aqui vale alguns conceitos, alguns conselhos, melhor dizendo. Irmãos, não julguemos antes do tempo. Não sejamos precipitados. Esse é o primeiro conselho. Às vezes nós somos muito precipitados. Quantas vezes as pessoas dizem: alguém fez isso. Imagina, eu chego numa casa, alguém está um pouco de mau humor e eu já acho que é comigo. Quer dizer, eu estou sendo precipitado. Sejamos prudentes no nosso juízo. Segundo, não julguemos com hipocrisia. Imagina, eu tenho um pecado grande, como é que eu vou apontar para o outro se o meu pecado é maior? Isso aqui é muito importante. Terceiro, não sejamos carrascos, não sejamos duros com os outros. E aqui eu citaria Tiago 2,13. Eu acho que é uma citação que convém ser proclamada aqui nesta meditação. Tiago 2,13 diz assim: falai e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para aquele que não pratica misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa do juízo. Um julgamento de misericórdia. Depois, um quinto conselho: seja um perdoador, seja alguém que, mesmo no julgamento, perdoa, e não alguém cheio de desejo de vingança. E sexto, julgue com justiça, como está em João 7,24, julgar com justiça. Irmãos, o julgar com justiça consiste em sermos mais exigentes conosco do que com os outros. Pessoalmente, eu me julgo. Como assim? Porque como a pessoa que eu mais conheço, eu me julgo sempre mais pecador do que os outros, não mais santo, porque a pessoa que eu mais conheço sou eu mesmo. Então eu sempre julgo os outros melhores do que eu, por essa simples razão, porque a mim eu conheço mais profundamente. Depois,
Isso também o apóstolo nos diz, de sempre julgarmos os outros melhores e termos em alta conta as outras pessoas. Depois, amados irmãos, uma coisa fundamental em tudo isso que eu falei até agora é que uma coisa é eu julgar o ato. Imagine, alguém matou. Não, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, esse ato eu julgo. Eu não vou julgar a pessoa, o coração, porque o coração, só quem julga é Deus. Eu não consigo penetrar o coração. Agora, o ato em si, eu julgo. Uma pessoa comprou, não pagou. Bom, tá errado. O que é que tem? Eu não vou julgar. Bom, o ato eu vou julgar, eu não vou julgar a pessoa. Uma pessoa adulterou, é óbvio que é pecado. Não tem o que discutir. E assim sucessivamente. Por isso, amados irmãos, eu gostaria de encerrar esta meditação lembrando sempre que nosso Senhor nos orienta a julgarmos segundo a verdade e a evitarmos o julgamento hipócrita. E, sobretudo, a nos lembrarmos sempre que na nossa fé está presente, amados irmãos e irmãs, a fé no juízo de Deus. Ele nos julgará segundo a verdade. Ele mostrará toda a verdade. O apóstolo Paulo diz, nem eu julgo a mim mesmo, ou seja, no sentido próprio, só quem sabe quem eu sou é o próprio Deus, porque Ele me vê de um modo que nem eu me vejo. Por isso, amados irmãos, nós não caiamos nem nessa de que não se pode julgar nada, porque não julgar nada significaria dizer que eu não posso dizer que quem está fazendo alguma coisa errada está fazendo errado. Bom, isso não é evangélico, não é bíblico. Tem alguns momentos que eu devo julgar, no sentido de que eu devo dizer à pessoa que ela está errada. O problema, amados, é o julgamento hipócrita. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encerra esse programa dizendo, desejando que esse dia difícil, doloroso, para muitas famílias, especialmente para a comunidade catoleense, que não nos falte o consolo divino e a esperança. O Senhor é a nossa proteção, é Ele o nosso refúgio. Que o Senhor possa consolar as famílias enlutadas, possa lhes dar força, e que todos possamos nos unir em oração, nos unir no clamor ao Senhor, para que a justiça seja restabelecida, para que o mal seja destronado, e que nós possamos dizer que Jesus é o Senhor de todo o Brasil, e especialmente da querida e amada cidade de Catolé do Rocha. Que nessa cidade não há lugar para Satanás, para suas milícias, para suas obras. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine. E eu pediria a todos que estão me acompanhando, mesmo quem não é desta cidade, que reze por ela também. Pedia oração para a cidade de Catolé do Rocha, que em um só dia, mais de 6 pessoas foram assassinadas. Uma cidade que não tem 30 mil habitantes. Uma violência nesse nível. E nesse ano, mais de 30 pessoas, se não me falha a memória, já foram vitimadas pela violência, sobretudo os mais jovens. Então eu pediria que você, mesmo que não é, que reze, se unam nessa corrente de oração, nessa comunhão de oração, nessa antecipação do cerco de Jericó. Comecemos a cercar essas muralhas para que elas sejam derrubadas e a paz seja restabelecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder compartilhar essa live
para que esse apelo possa também ser estendido a outras pessoas, para que outras pessoas possam se unir em oração, oração pelas vítimas dessa tragédia e deste mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.